Eu sou o Rinco e hoje a gente vai fazer aí um painel de configurações no Discord bem legal e já usando um novo recurso aí da minha nova base de bots de Discord. Aqui no servidor de desenvolvimento com o nosso bot online já, eu posso utilizar aqui o comando /configurações e aí quando eu executo, a gente tem aqui esse embed com o painel de configurações. Eu vou só tirar um pouco do zoom para ficar melhor de visualizar esse painel. Então tá aqui nosso embed legal. Por enquanto ele é um painel bem simples, tudo que ele tem é um botão para a gente configurar os canais, mas a gente pode adicionar diversos outros botões aqui nele futuramente para configurar outras coisas. Mas eu vou mostrar aqui esse nosso painel de configurações de canais inicial. Quando eu clico aqui nesse botão, ele vai levar a gente para cá. E olha que legal, a gente já tá usando os ícones customizados que a gente colocou no bot. Se você quiser ver o vídeo onde eu faço isso, pode acessar no card ou na descrição. Então ele vai pegar lá do nosso banco de dados, o MongoDB, os dados aí salvos, né? Então, como eu não configurei nenhum canal ainda, ele tá escrito aqui não definido. Então eu posso selecionar qual canal eu quero configurar. Então eu quero definir o canal de logs. Eu seleciono aqui e aí ele exibe agora esse painelzinho e a gente pode escolher aqui. Agora a gente tem um select menu de canal. Ó que legal. A gente pode buscar qualquer canal do nosso servidor aqui e inclusive, como é um select menu de canal, a gente pode pesquisar aqui, ó. Então eu pesquiso aqui o canal de logs que eu tenho aqui, seleciono e aí ele vai voltar a gente para o painel e agora ele já está definido aqui, ó que legal. Se eu voltar aqui para o menu inicial, eu posso clicar aqui de novo e ele continua aqui porque a gente definiu isso no banco de dados. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o canal de bate-papo. Se eu entrar aqui nessa tela e eu não quero mais alterar o canal, eu posso simplesmente clicar aqui em voltar e aí ele volta aqui para o painel de configurar canais. Mas vamos entrar aqui e vamos definir agora o canal de bate-papo. Eu posso escolher qualquer um e eu vou escolher aqui o canal bate-papo. Então agora já está configuradinho aqui pra gente. Esse é um painel bem intuitivo, muito fácil de configurar e a gente pode definir isso aqui pra gente configurar os canais que a gente for usar posteriormente em sistemas, né? Então você poderia colocar aqui uma lista com vários canais que você queira configurar. Por exemplo, no meu bot aqui, do meu servidor, eu já coloquei esse sisteminha e eu coloquei diversos outros canais aqui. A gente pode só adicionar os canais que a gente quer configurar. Vou mostrar pra vocês como é fácil e aí eles aparecem todos aqui no select menu. A gente pode selecionar e alterar do jeito que a gente quiser, né? Então, para vocês verem que isso é um recurso que eu já estou utilizando no bot meu. Então, chega de enrolar e vamos direitinho pro código. Lembrando que essa base completa de bots, pronta para o desenvolvimento, você pode criar muito fácil, executando o comando npx como static@latest aí no seu terminal do VS Code. Já tem um vídeo completinho mostrando como que faz isso e como que funciona essa base. Se você quiser ver, pode clicar no card ou vai na descrição. Antes da gente começar isso aqui, eu preciso mostrar para vocês que eu adicionei aqui mais alguns emojis. Então, não esquece de ver o vídeo onde a gente faz aquele comando de emojis, que fica muito fácil para a gente pegar os emojis e colocar aqui no nosso arquivo de configurações. Então eu só adicionei os emojis lá, usei o comandinho e coloquei eles aqui. Mais uma coisa, já deixei criada aqui a nossa funçãozinha simples, formatted channel mention, que a gente vai receber aqui um ID que pode ser uma string ou nulo undefined e um texto alternativo. É assim que a gente vai fazer para exibir a menção do canal ou um texto alternativo caso não tenha o ID salvo no banco de dados. Então você faz essa funçãozinha aqui, ela é bem simples, né? E já exporta ela aqui no index aqui da pasta de funções, né? Pra gente poder importar facinho. Antes da gente começar de fato a desenvolver o sisteminha, eu fiz aqui um desenho simples de como que isso aqui vai funcionar. A gente vai ter aqui a pasta de menus, onde vai conter os menus que a gente vai utilizar. Então, isso aqui vai ficar bem separado. A gente vai ter a pasta com os menus e a gente vai ter aqui outra pasta, na pasta de componentes, que vai ser onde a gente vai responder os botões e select menus desses menus que a gente vai fazer. Então, vai ser muito simples. Quando a pessoa clicar no botão ou selecionar no select menu, ele vai ir para a função do componente, onde dentro dessa função a gente vai verificar qual botão foi clicado, qual select menu foi selecionado, e aí a gente vai buscar na pasta de menus o menu correspondente e vai simplesmente responder. A gente vai deixar isso aqui separado para ficar muito mais fácil de adicionar novos menus futuramente e de adicionar novas opções de canais também. Vocês já vão ver isso aí. Então é muito simples. Clicou no botão, ele vem aqui para a função do componente. O componente vai verificar qual botão foi clicado e aí ele vai exibir o menu correspondente. Então vamos lá. Antes da gente fazer os menus, vamos entrar aqui na pasta Database e eu vou vir aqui no meu guild esquema. Então eu já tenho aqui um esquema de canais aqui que a gente vai adicionar. Então basicamente aqui no meu esquema da guilda, eu tenho a propriedade channels e aqui dentro eu vou ter uma lista de canais que eu quero adicionar. Se você quiser
quiser adicionar mais canais futuramente, é só você duplicar isso aqui e ir trocando aqui o nome da propriedade, né? Então, por exemplo, a gente tem um canal de logs, um canal de bate-papo. Você pode pôr aqui um canal, por exemplo, de forms, seria o canal de formulários. A gente pode ter o canal global também. Então, você vai adicionando aí os canais que você quer e lá no comando de configurações eu vou mostrar também como que vai ser simples de poder adicionar esses canais para a gente configurar. Então, aqui na minha base, no index da pasta database, a gente já está exportando aqui o guild schema, que a gente pega aqui usando o infer schema type. Então, a gente vai precisar aqui desse esquema, que é basicamente a interface aí, a tipagem dos dados que a gente vai ter dessa guilda, né? Então, vamos lá, a gente vai acessar aqui a pasta source e eu vou clicar aqui para criar um arquivo. A gente vai criar aqui dentro da pasta menus o arquivo index.ts. Então, aqui eu já vou exportar uma variável chamada menus. Ela vai receber aqui um objeto vazio inicialmente, mas eu vou estar exportando aqui dessa pasta index, porque aqui no tsconfig eu já defini o nosso path alias, né? Que é basicamente o atalho aí para a gente poder importar as coisas. Então a gente tem aqui o hashtag menus, que é basicamente essa pasta aqui acessando o arquivo index. A mesma coisa aqui no package.json, porém no arquivo buildado, né? Que vai ser o dist. Mas a gente tem aqui o arquivo vazio. A gente vai fazer dessa forma para ficar bem organizado. Então vamos criar agora um arquivo index dentro da pasta settings, que está dentro da pasta menu. Então eu faço assim, ó, settings/index.ts. Então agora a gente tem esse arquivo e a gente vai exportar aqui uma variável que vai conter os menus do painel de configurações. Então eu vou chamar de settings menu e aí ele recebe também um objeto vazio inicialmente. Vamos voltar aqui no arquivo index da pasta de menus e a gente vai adicionar aqui a propriedade settings, que vai receber os settings menu. Então olha só, quando a gente for acessar lá nos componentes para a gente responder, a gente vai acessar menus, settings e aí a gente acessa os menus que a gente vai ter aqui dentro. Então o primeiro menu que a gente vai criar é o menu principal. Então a gente vai fazer aqui o main.ts. E aí para criar esse menu, a gente já vai começar exportando uma função chamada settings main menu. Todas as funções de menus, elas devem retornar aqui opções de respostas de interação, que é aquelas respostas básicas que a gente dá para toda interação. Então eu quero que ela seja ephemeral, a gente vai ter um array de embeds e um array de componentes. Então já já a gente vai pôr embeds e componentes aqui, mas vamos voltar aqui no index da pasta settings, que está dentro da pasta menus. Então aqui na nossa variável settings menu, a gente vai criar uma propriedade chamada main e a gente vai definir ela como a função settings myMenu. Então a gente define ela como a função e não executa, que a gente não pode executar a função aqui. Essa função ela vai ser executada para retornar aqui as opções que a gente vai ter nas respostas das interações, né? Então deixa dessa forma aqui que isso aqui se torna a função. Vou voltar aqui e eu quero receber aqui só uma guilda inicialmente para a gente poder criar um menuzinho legal aqui. Então eu já vou criar aqui um embed e eu vou usar o create embed da minha lib. Recentemente eu atualizei essa função e agora dá para você fazer muito mais coisas aqui dentro dessa função de create embed. Então eu prefiro usar ela, né? Então aqui em color eu vou definir direto aqui, vou puxar aqui a nossa settings da pasta settings. Não pode confundir isso aqui com o menu de settings, né? Esse aqui é o nosso arquivo de configurações, está lá dentro da pasta settings, completamente diferente aqui dos menus. É a pasta settings aqui que está dentro do source e não que está dentro da pasta de menus. Não pode confundir, né? Então eu vou acessar aqui as cores e eu vou colocar a cor que eu quiser. Claro, você faz do jeito que você quiser, você customiza como você quiser. Eu só tô colocando cores pré-definidas aqui por mim, né? Você pode pôr a cor que você quiser, claro. Essa função de create embed, ela tem aqui as cores padrões do Discord, ou você pode colocar uma cor hexadecimal qualquer aqui que você tenha, né? Vou deixar assim mesmo. A thumbnail eu vou definir aqui como o ícone da guilda, então vou pôr aqui o guild icon URL. Vou criar aqui uma descrição muito simples, vou usar o BR Builder. Então, na primeira linha aqui, eu já vou puxar a nossa função de ícone que a gente fez no vídeo de emojis e eu vou selecionar aqui o ícone de engrenagem, que vai ser o ícone aqui do painel de configurações. Vou colocar esse textinho aqui, vou pular uma linha e vou listar aqui as configurações possíveis que a gente tem, que inicialmente é uma só. Vou deixar aqui configurar canais. Vou pôr um footer também nesse embed para ele ficar bonitinho. Eu vou pôr aqui um texto dizendo configurações de e aí o nome da guilda e vou pôr o ícone da guilda aqui também, né? Vou usar o guild icon URL. Então beleza, a gente já tem um embed, vamos pôr ele aqui dentro do array de embeds. Vamos criar agora os botões. Então a gente vai usar o create row aqui também da minha lib, merge session discord, para ficar bem fácil de criar a action row. Vou fazer um new button builder e no custom ID a gente já vai utilizar aí o novo recurso da minha base, que é o custom ID parents. Vou fazer aqui menu settings channels. Já já a gente vai criar a função desses componentes
Vou definir aqui a label e pode pôr um emojizinho aqui também. Vou pegar esse mesmo emoji aqui. E por último, põe o style aqui do jeito que você quiser, né? Você customiza aí como você quiser. Vou deixar secondary mesmo. E agora com a nossa row aqui, a gente pode só colocar ela aqui, né? Então a gente já fez o primeiro menuzinho, né? Vamos fazer agora aqui uma simples resposta para interação. No caso, eu vou fazer ele responder aqui a interação de comando. Então vamos vir aqui na pasta de comandos e eu vou criar aqui o comando settings. Vamos utilizar aqui o snippet, new command. Vamos importar aqui da hashtag base e o application type do Discord JS. Põe o nome aqui. Então para vocês verem como é simples, eu vou só extrair aqui da interação a guilda e olha como é fácil de exibir esse menu. A gente só vai fazer um interaction reply e aí a gente vai puxar aqui a nossa variável de menus. Dentro dela tem settings e a gente tem o menu principal, que ele recebe uma guilda. Então a gente passa. E como ele retorna as propriedades que a gente precisa para responder uma interação, ele já funciona direitinho aqui, ó, que legal. Ó, se eu entrar nessa função aqui e não colocar esse retorno, ele vai dar erro aqui, né? O TypeScript ele já avisa pra gente que essa função não retorna nada e a gente precisa das propriedades aqui para responder a interação, né? Então, os nossos menus, eles têm que retornar aqui opções de respostas de interação. Então, só com isso aqui, a gente já exibe aí o menu de configurações dentro do comando configurações. Vamos testar isso aqui bem rápido. Vou ligar o bot. Então, se eu utilizar aqui o comando configurações, ele já exibe o painelzinho, ó, que legal. Porém, a gente ainda não respondeu, a gente não tem a função de responder. Então, ele sempre vai dar falha aqui, né? Vamos criar agora o menu de canais. Porém, antes disso, entra na pasta settings da pasta menus. Vamos criar aqui um arquivo chamado nav, que a gente vai criar botões que a gente vai utilizar aqui em todos os menus dessa pasta settings aqui. Então, a gente já exporta aqui, ó, uma variável chamada settings nav, que vai receber aqui duas propriedades. A primeira é o botão de voltar para o menu principal. A gente pode pôr direto aqui, ó, New Button Builder. E aí no Custom ID, a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente tem aqui no botão Main. Primeiro é menu, depois settings e aí o nome do menu. Eu vou até copiar isso aqui e aí eu vou colar aqui menu, settings e aí a gente vai trocar aqui para Main. No label aqui eu vou pôr menu principal. O estilo eu vou definir como Danger, para ele ficar um botão vermelho. E eu vou pôr aquele emojizinho legal aqui de Home, que é uma casinha, né? Vou duplicar isso aqui, só que agora a gente vai fazer uma função. Agora a gente vai ter o botão de voltar, então eu vou definir como back, e eu vou definir isso aqui como uma função. A gente só define aqui a nossa arrow function e ela retorna um botão, né? Então a gente vai receber aqui uma string, que vai ser o menu que a gente quer voltar, e a gente vai passar ela aqui dinamicamente. E aí troca aqui para voltar, e eu vou alterar o ícone aqui pro preview. Então vai ficar aquele íconezinho de voltar. Então a gente já tem o nosso settings nav. Vamos vir aqui no arquivo index e vamos pôr ele aqui, para caso a gente queira usar fora aqui desse nosso contexto. Então eu já importo ele aqui e fica dessa forma. Agora vamos criar aqui dentro o arquivo channels.ts. É aqui que a gente vai ter os nossos painéis de configurações de canais. Vamos exportar aqui uma função chamada settings channels menu. A gente vai receber aqui o guild esquema, né? Vou chamar de guild data e a gente vai ter que importar o guild esquema lá da database. Então clica aqui, ele vai importar sozinho. Se ele não importar sozinho, você só faz dessa forma aqui. Antes da gente fazer a funçãozinha aqui, deixa eu só deixar pronto, né? Então a gente faz aqui, ó, ephemeral, embeds, que recebe o array, e o components também, que é um array. Todas as nossas funções de menu, elas têm que retornar as opções para respostas de interação, né? Não pode esquecer disso. Aqui em cima, a gente já vai criar o array de opções, e a peça-chave aqui desse menu. A gente vai começar exportando uma variável chamada settings channels options. Ele vai receber aqui um array e eu vou definir esse array como const. Então a gente faz um sconst aqui. A gente tem que fazer dessa forma para ele poder identificar aqui depois. Aqui a gente vai pôr opções de um select menu normal, né? Então a gente tem o emoji, a gente tem o label, o valor do select menu e uma descrição. E a gente pode duplicar isso aqui, né? Então eu vou pôr aqui os canais que eu quero que o usuário possa configurar. A gente tem o canal de logs de bate-papo. E agora o valor aqui é importante. Você tem que definir aqui como o valor o nome exato da propriedade que está lá no seu guild esquema. Então vamos voltar aqui no esquema da guilda. Então a gente tem aqui logs e general. Então vai ser exatamente isso que a gente vai pôr. Logs e general. Então não esquece disso. No valor aqui das opções do select menu tem que ser o exato nome da propriedade lá no guild esquema, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada channels e a gente vai pegar aqui do nosso guild data a propriedade channels. Se ela estiver indefinida, eu quero que defina um objeto vazio. Vou criar uma variável aqui chamada display e eu vou fazer aqui, ó, vou pegar esse nosso array de
opções dos canais e vou fazer um map por ele e vou extrair aqui dele o emoji, o label e o velho. Vou colocar essa string aqui para baixo para ficar melhor de visualizar e a gente vai fazer assim. Eu vou pôr um tracinho aqui para ele fazer uma lista. Primeiro é o emoji, depois o label e aí a gente vai puxar aqui a função formatted channel mention que a gente fez, que tá lá na pasta de funções, né? Então dá para ver aqui, ó, o atalho, né? Hashtag functions. A gente puxa e a gente vai fazer o seguinte, ó que legal. A gente vai acessar nos dados aí do nosso banco de dados, aquele nosso objeto de canais, passando aqui o nosso velho. E a gente tem que passar aqui o ID. E como ele pode ser indefinido, a gente vai pôr aqui um texto alternativo caso ele seja indefinido. Então eu vou pôr aqui não definido. Então caso não tenha essa propriedade ali, salva no banco de dados, ele vai exibir que não está definido, né? E eu coloquei aqui a crase dentro da aspas dupla para ficar com a formatação em line code lá no Discord. Então, ó que legal. Como a gente definiu esse array aqui como asConst, a gente pode passar o velho aqui como chave desse nosso objeto de channels. Porque no nosso guild esquema, o objeto channels, ele tem a propriedade logs e a propriedade dinner. E como esse nosso array, ele é definido como asConst, significa que ele não vai mudar. Esse array não é dinâmico, ele é desse jeito para sempre. Se a gente não definisse ele como asConst, a gente não conseguiria usar o valor aqui como chave do nosso objeto channels. Definindo como asConst, todos os valores aqui são constantes e a gente pode usar como chave. Então já vai mais uma dica da tipagem do TypeScript para vocês, né? Então com a nossa lista aqui de strings, onde cada item é uma linha aqui, né? Com os canais que a gente pode configurar, a gente vai criar o embed, né? Então cria aqui, ó, create embed. Vou pôr só uma corzinha, vou pôr a mesma cor que eu usei no outro e vamos pôr aqui a descrição. Vou chamar aqui a função de ícone de novo, vou usar o mesmo ícone e vou colocar o nome aqui de configurar canais. Vou pular uma linha e com essa função de BR Builder a gente pode passar aqui um array de strings. Cada item do array vai ser mais uma linha aí no nosso texto, né? Então já facilita bastante o nosso trabalho. Vamos criar a row agora. A gente vai ter a row principal, usa o create row e aqui a gente vai fazer um new string select menu. Então importa ele aqui, o Discord JS, né? Como custom ID, vamos seguir o mesmo padrão, menu barra settings barra channels e agora a gente vai ter mais um argumento. Vou pôr aqui select, isso aqui vai ser importante e no placeholder vou pôr selecione o canal que deseja. E aí nas options a gente vai fazer um esqueminha aqui, array from, e a gente passa aqui o nosso array de opções. A gente poderia passar ele dessa forma aqui, só que ele daria o erro do TypeScript, né? Porque isso aqui é um array constante. Então ambos funcionam da mesma forma, ambos são um array, mas se a gente passar desse jeito não vai dar erro no TypeScript e a gente pode usar de boa, né? E eu vou criar mais uma row aqui, que vai ser a nossa nav row, com aqueles botõezinhos para poder voltar para o menu principal. Vamos puxar aqui o settings nav, que a gente definiu, com o nosso botão de menu principal. Então, a gente já tem aqui, o slint já tá avisando pra gente que a gente não tá usando essas variáveis. Então, a gente tem o embed, a row e a nav row. Então, vamos pôr o embed aqui e vamos pôr primeiro a nossa row de select menu e depois a nossa row com o botão de menu principal. Então pronto, já está feito aí o nosso menuzinho. Voltando aqui na nossa explicação mais uma vez, o que a gente criou aqui foi só o menuzinho. Vamos criar agora a função do componente, né? Então agora a gente vai entrar aqui na pasta de componentes. Então eu vou criar aqui uma pasta chamada menus, depois o menu de configurações e aí os botões desse menu. Então dessa forma a gente já cria todas as pastas e o arquivo, né? Então tá aqui o arquivo e agora a gente vai estar utilizando o recurso aí da minha base para a gente poder responder componentes fixos. Então vamos utilizar aqui o new component, o snippet, ele já faz aqui rapidinho. Vou importar o componente da base, não é o do Discord JS, importa da base e o component type do Discord JS. Aqui vai ser button e agora a gente vai criar aqui a nossa rota, né, entre aspas, de custom ID, que é menu barra settings barra e aí o nome do menu que a gente está acessando. Esse aqui é o nosso parâmetro do custom ID. A gente vai estar recebendo ele aqui como segundo argumento, né? Então eu já vou estar extraindo ele aqui. Vai ser uma string. Então eu vou fazer o seguinte. Inicialmente aqui, antes de tudo, eu vou verificar se o menu é o menu principal. Se for, eu já retorno o código e já vou responder aqui com o nosso menu principal, né? Antes disso, eu vou extrair aqui a guilda. Então eu vou fazer um const guild aqui da interaction e logo aqui eu já faço o interaction update. Vamos puxar a nossa variável de menus, menus de configurações, menu principal, passa a guilda aqui e olha que simples, a gente já fez a funcionalidade aí do botão de menu principal. Agora a gente vai fazer aqui um switch, a gente vai pôr aqui o menu no switch. A gente fez dessa forma aqui porque eu quero verificar se é o menu principal, porque esse menu aqui ele não precisa dos dados do banco de dados para a gente poder exibir ele, né? O resto vai precisar, então eu vou deixar dessa forma aqui para ficar mais fácil. Então eu vou fazer aqui um caso
o menu seja Channels. Se a gente clicar no botão de menu de canais, a gente tem que exibir o menu de canais. Então a gente vai fazer um Interaction, Edit Reply. Já já eu vou pôr aqui o Defer Update, mas eu preciso exemplificar aqui para vocês. Ó. Faz aqui menus, Settings, e a gente não tem ainda. Então vamos lá no index aqui e a gente vai criar a propriedade channels que vai receber um objeto onde a gente vai ter o menu principal dos channels. Então a gente puxa aqui settings, channels, menu e a gente vai ter as options aqui também, settings, channels, options. A gente não vai utilizar por enquanto, mas já deixa aí para ficar legalzinho. Então, com o menu principal aqui do menu de canais definido, a gente vem aqui, acessa a propriedade channels, acessa o menu principal do channel e agora a gente vai receber aqui um guild data. Então a gente precisa dos dados da guilda para passar aqui para esse menu. Então a gente vai fazer um await aqui e vamos adiar a atualização desse botão, né? Faz dessa forma aqui e com isso a gente tem mais tempo para buscar os dados no banco de dados. Então eu vou chamar aqui de guild data e vou fazer um db, puxa o db aqui da nossa pasta database, db guilds get e vamos obter aí os dados dessa guilda pelo ID, né? Então a gente já tem aqui os dados e só passa aqui. Ó que legal, a gente já fez a funcionalidade de dois botões. O botão de ir para o menu de canais e o botão de voltar para o menu principal. Vamos reiniciar o bot e já vamos testar isso aqui, né? Então olha só, eu já voltei aqui e eu nem mexi em nada. A gente ainda tá com a mensagenzinha lá de quando a gente clicou e falhou, né? Se eu clicar aqui agora, ele vai funcionar. Ó que legal. Então a gente já tem o nosso menuzinho, é claro. Só o botão tem a funcionalidade. O Select Menu a gente não fez ainda, se a gente clicar, ele vai falhar, né? Então, a gente pode clicar aqui em menu principal e olha que legal, ele já volta para o menu. Então, a gente já tem aqui uma interaçãozinha bem legal que a gente pode ir para os dois menus. Vamos fazer agora a funcionalidade do Select Menu. Eu vou voltar aqui no nosso arquivo Channels, que está dentro da pasta de menus. E aí, a gente tem aqui essa variável, eu vou minimizar ela. A gente tem a função Settings Channels Menu e agora a gente vai criar a função no singular, Port Function Settings Channel Menu. Essa função aqui vai retornar o painel de configurações de canais e essa função vai retornar o painelzinho do canal que a gente selecionar. Então, a gente vai receber dois argumentos. Eu vou copiar esse aqui, a gente vai receber o guild data e a gente vai receber o canal que a gente selecionou no select menu. Eu vou chamar de selected e vai ser simplesmente uma string. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu criei uma variável chamada channels e eu vou fazer o guild data.channels ou um objeto vazio e isso aqui vai ter a tipagem de um record, onde a chave é uma string e o valor é um objeto que contém a propriedade D, que é uma string. A gente vai fazer assim para a gente poder utilizar o selected como chave, certo? Como a gente tem certeza do que a gente vai selecionar, a gente pode fazer dessa forma. Eu já vou começar extraindo aqui. Vamos pegar o Settings Channels Options. Eu vou fazer aqui um find e eu vou encontrar pelo valor. Então a gente tem aqui o value e eu quero encontrar o valor que seja igual ao que a gente selecionou. Como é impossível o valor selecionado ser algo diferente do que a gente tem dentro desse array, eu posso forçar a tipagem aqui para falar que não vai ser indefinido, né? A gente vai encontrar com toda certeza toda vez que a gente selecionar. Então, a gente vai extrair aqui o emoji e o label e vamos criar aqui um embedzinho. A cor aqui eu já vou pôr diferente, eu vou pôr uma cor amarela e na descrição eu vou utilizar aqui o ícone de lápis, porque a gente vai estar editando, né? E aí eu vou escrever aqui, alterar o canal. Eu passo aqui o emoji do canal selecionado e o nome, né? E aí aqui embaixo eu posso até pôr qual é o canal atual, né? Então eu posso pôr dessa forma e aí a gente usa o Formatted Channel Mention. Eu posso até copiar aqui da função de cima. A gente pode copiar exatamente essa string aqui, né? Vou minimizar ela aqui, vamos voltar e eu passo ela para cá, olha só. Então a gente tem dessa forma aqui. Ele ficou com um erro aqui que eu coloquei uma crase a mais, então fecha ela aqui. E como aqui tá velho, a gente tem que passar o selected, né? Então, eu vou passar dessa forma aqui e agora funciona. Aqui embaixo a gente vai criar uma outra row que vai ser a de select menu de canal. Então, create row, vamos abrir ela aqui. Vamos fazer um new channel select menu. Então, olha só que legal, o snippet já trouxe aqui pra gente certinho. Vamos só importar do Discord JS e eu importo o channel type também. E o custom ID, eu vou pôr quase o mesmo custom ID desse select menu. Vamos copiar ele aqui. Então, vocês notam que aqui tá channels. Eu vou descer aqui. Aqui vai ficar channel. E ao invés desse select fixo aqui, a gente vai passar o valor selecionado, que é importante para a gente poder saber o que alterar no banco de dados lá na funcionalidade do componente. E agora eu posso colocar, seleciona o canal que deseja definir.
e vai ser um canal da guilda, né? Então vamos ver, tá com um erro de sintaxe simples aqui, é por causa desses 2 pontos que não pode dentro da função. Então tira, ele já fica bonitinho, né? E agora vamos criar a nossa nave row com os botões de voltar e de menu principal, né? Então é bem simples aqui. Uso o Create Row, e aí a gente puxa ali o nosso Settings Nave. Eu vou por aqui o menu principal, vou pôr para voltar para o menu de canais. Então, esse botão que a gente vai ter aqui é basicamente o mesmo botão que a gente vai ter no menu principal para ir para o menu de canais. Seria o mesmo botão, então quando a gente clicar nele, a gente vai para o menu de canais, né? Então beleza, com o nosso embed e as nossas rows já criadas, a gente retorna as opções para respostas de interação, né? Eu quero que seja ephemeral, embeds, ponha o embed que a gente tem e components, põe o Select Row e o Nave Row. Então a gente já tem o nosso menuzinho aqui e agora já está praticamente tudo pronto. Vamos voltar aqui na nossa pasta de componentes e vamos criar agora as funcionalidades para o Select Menus, né? E aqui a gente vai fazer quase a mesma coisa desse componente de button. Eu vou até copiar isso aqui, vou colar aqui, deixa eu só fechar ele para a gente poder mexer. Vou importar aqui da base o componente, importo o componente type do Discord JS e aqui a gente vai ter mais um parâmetro que vai ser um array de args. Vou deixar dessa forma porque futuramente a gente vai fazer mais coisas, né? Então vamos criar aqui a função run e já vou estar extraindo esses parâmetros, né? Então a gente tem o menu e os args. Aqui eu não vou definir como button, vou estar utilizando o novo recurso também na minha base que a gente pode agora esperar qualquer componente de mensagem. É só definir como action row. Então aqui a gente vai poder receber tanto um button quanto um select menu de string, quanto um select menu de canal ou qualquer outro select menu, né? No caso, eu vou querer receber só select menus, então eu vou fazer se a interação não for um select menu qualquer, a gente retorna o código. Então a partir de agora tudo que a gente vai ter aqui é um select menu e a gente pode acessar a propriedade values. Se a gente não tivesse essa checagem aqui, values poderia não existir nessa interação, porque ele poderia ser um button, e se ele for um button, não existe a propriedade values, né? Mas com a checagem a gente já garante que vai ser um select menu e todos os select menus têm a propriedade values. Eu vou fazer aqui um const interaction select e a gente já vai estar extraindo aqui values e guild, né? Não preciso do member, vou deixar dessa forma aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é usar o defer update. Olha, ele tá dizendo aqui que não dá para usar o await, vamos definir aqui a nossa função como assíncrona, certinho? Vamos fazer aqui um switch para o nosso menu. Caso o menu seja channels, a gente vai ter a funcionalidade dele aqui. E caso o menu seja channel, a gente também vai ter a funcionalidade dele aqui. Então, esse primeiro aqui é o nosso string select menu e esse aqui é o nosso channel select menu. Como a gente usou o defer update, vamos fazer aqui, vamos buscar os dados da guilda. Então, vou fazer um guild data e o nosso db guilds get aqui, bem simples, né? Vamos puxar aqui o database. Então tá tudo certo aqui. Como a gente extraiu guilda, vamos passar ela para cá. Guild ID e pronto. A gente fez tudo isso aqui para ficar o mais simples possível de fazer essas respostas. Se você fosse fazer isso aí sem a minha base, direto lá no evento Interaction Create, você teria muitos ifs de checagem e tudo mais. A minha base fica muito mais fácil, então eu recomendo bastante que use ela, né? Então, dos valores aqui selecionados do Select Menu, como eu sei que tem um só, eu vou extrair ele aqui, né? Então eu vou pegar o Channel Name, que é o primeiro valor aí desse nosso array de strings. Então, quando a gente selecionar o Select Menu Channels, a gente vai estar selecionando o nome do canal. E aí a gente precisa exibir esse menu aqui, né? Então, a gente vai fazer um Interaction Edit Reply, Menus, Settings, Channels. E aí a gente tem só o menu principal. Vamos colocar ele lá agora, né? Então, como a gente exportou aqui, ó, esse aqui é o Settings Channel Menu, que é no singular. A gente tem esse aqui de cima que é no plural. Eu vou vir aqui no arquivo index e eu vou criar a propriedade chamada submenu. E aí a gente vai puxar aqui o Settings Channel Menu, que é esse aqui de baixo, né? Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir. Esse aqui está no plural, ele tem um S, e esse aqui está no singular. Vamos voltar aqui e agora a gente pode acessar ele aqui, ó, sob menu, e ele espera um guild data e um selected. Então a gente vai passar o guild data que a gente puxou aqui em cima e o nosso channel name, que é o canal selecionado. E olha só isso aqui já exibi aquele menuzinho e agora a gente vai fazer a funcionalidade dele aqui, né? Que ele tem outro select menu só que de canais. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar o channel name dos argumentos. E o que são esses argumentos? Eles são aqui
um array que vai ficar no finalzinho do nosso custom ID. Se eu venho aqui nesse menu de canais, a gente pode ver que o finalzinho aqui vai ser o canal selecionado, né? Então, voltando aqui no Selects, basicamente esse channel name que a gente selecionou no Select menu de canais, ele vai ser passado no custom ID agora do Select menu do canal. Então, como ele é um Select menu de canais, o que a gente vai ter aqui vai ser um channel ID e a gente vai ter o channel name. Então, só isso já é o suficiente. Como eu sei que o canal existe, eu vou forçar a tipagem dele aqui. Eu vou utilizar o find channel da minha lib, Magicite Discord, ou você poderia utilizar aí os métodos normais, né, que é guild.channels.cache.find, né? Mas vou estar utilizando esse aqui, que a gente só passa a guilda e encontra pelo ID. E aí eu passo aqui, ó, o channel ID e pronto. Então, eu vou forçar a tipagem, porque eu sei que vai encontrar o canal. Se o canal não existisse, ele não seria exibido lá no select menu de canais, né? Então, eu tenho certeza que ele vai encontrar o canal, então eu forço a tipagem. E aí a gente vai extrair o ID e a URL, que é isso que o channel info lá no nosso database espera, né? E aqui é mais simples ainda. Como a gente já tem os dados da guilda aqui, a gente vai fazer um guild data.set, a gente vai utilizar essa funçãozinha e a gente pode passar o path aqui, que vai ser channels. E o nome do canal, que é a propriedade que está dentro desse objeto aqui, né? Então, a gente já tem o channel name aqui, põe ele aqui e ele vai receber um objeto que contém ID e URL que a gente extraiu aqui em cima. E por último, a gente salva isso aqui, né? E agora é só a gente exibir o menu de canais novamente. Vou até copiar essa linha aqui, vou colar ela aqui e aí a gente vai exibir o menu principal que recebe só o guild data. Então, o Guild Data ele já está atualizado e ele já vai estar atualizado para a gente o menuzinho, né? Então, olha que fácil, olha como ficou simples aqui a função para responder esses menus. A gente tem a pasta de menus, onde a gente tem as funções que vão enviar o menu, né? Elas já recebem os dados e só monta o menuzinho com os dados e envia para a gente responder. E aqui na pasta de componentes, a gente tem a interatividade dos botões. Então, tudo isso aqui já funciona, já está pronto. É só a gente executar o bot aqui e a gente vai ver funcionando, né? Então, eu já estava aqui nesse menu. Vamos selecionar aqui, ó. Quando eu clicar aqui, ele vai funcionar. E olha que legal, alterar o canal de logs. Eu posso selecionar qualquer canal aqui do servidor. Agora o canal de logs vai ser esse aqui, ó, mod. E ele já altera aqui pra gente. Os dados já estão atualizados. Ó que legal. Vamos selecionar o bate-papo aqui. E agora o bate-papo vai ser o canal de formulários. E ó que legal, já está atualizado. Beleza. Se você quiser adicionar mais canais que você queira configurar, é muito simples. Você só vai ter que vir aqui no seu guild esquema, você vai adicionar uma nova propriedade, vou chamar aqui de forms. Beleza, o nome dessa propriedade você copia, vem aqui na pasta de menus, nos menus de canais, sobe isso aqui e é só adicionar mais uma opção no select menu. Então agora a gente vai ter aqui forms e você pode trocar aqui o nome, ó, formulários. Canal de formulários. Vou deixar esse mesmo emoji aqui, tanto faz, só para exemplificar mesmo. Só isso aqui já basta, olha que simples. A gente alterou duas coisas. Foi muito fácil de adicionar mais um canal para a gente poder configurar. Dei reload no bot e agora, se eu vir para o menu principal e voltar aqui no menu de canais, a gente já pode configurar um canal de formulários. Olha que simples, cara. Ficou muito legal esse menu, velho. É muito fácil de adicionar novas opções. A gente só seleciona aqui e seleciona o canal agora de formulários. Olha que legal. Agora deixa eu voltar ao menu de bate-papo normal. Posso até pesquisar aqui, ó, bate-papo. E agora tá bem configuradinho os nossos canais. Se eu voltar aqui no VS Code e entrar na minha extensão do MongoDB aqui, eu posso até ver os dados dessa minha guilda. A gente tem um documento só, então fica fácil de localizar ele aqui. E olha que legal, todos os dados já estão aqui, ó, canal de logs, canal de bate-papo e canal de formulários. A gente tem o ID do canal e a URL do canal. Então, vocês viram que foi muito fácil de adicionar uma nova opção. A gente já tem aqui o nosso menuzinho. A gente pode adicionar diversos outros menus. Você pode fazer a mesma coisa para cargos. É só você seguir esse padrão. Um array de opções do select menu. Aí você vai pôr os cargos que você quer que seleciona. O menu principal de cargos, né? Você define assim. Claro, no novo arquivo aqui, não no mesmo arquivo de channels, né? Para ficar bem organizado. E um menu aqui no singular para selecionar o cargo. E aí, ao invés de ser um channel select menu, você põe um role select menu. Claro, você precisa saber o que você está fazendo. Isso aqui não é para qualquer um também, né? Eu tentei ser o mais explicativo possível, mas você pode fazer menus muito interativos aqui que qualquer um consegue usar e com facilidade. E aí você não tem que ficar decorando 1 milhão de comandos, de configurações aí. Você pode fazer tudo muito fácil com menus interativos. E eu acho que isso aqui é uma forma bem mais legal de usar bots de Discord, né? Ufa, foi isso. Até que deu um pouquinho de trabalhinho, mas vai compensar demais quando a gente quiser atualizar isso. Então esse foi um passo inicial para esse comando incrível de configurações usando esse recurso de parâmetros do Custom ID da minha
base. Não esqueçam, qualquer dúvida que você tiver, entra aqui no meu Discord, vem no chat de dúvidas. Olha só, parece que já tem mais alguém com dúvida aqui. A gente tá sempre tentando responder a todo mundo. Entra aqui e pergunta o que você quiser, né? O link do Discord é o primeiro da descrição. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham entendido. E não se esqueçam, eu sou o Rinco.